Bem, pessoal, chegamos aqui ao último módulo da nossa disciplina, né? Se você chegou até esse ponto com alguma dúvida, não deixe de tirar sua dúvida no fórum, né? Poste lá junto ao tutor, que o tutor ou mesmo o professor podem sanar, né? As dúvidas que restarem. É isso. Então, vamos continuar, né? O último módulo a gente vai falar sobre o quê? Sobre multiplexação. Bem, vou começar com um exemplo aqui, né, para tentar explicar o que seria multiplexação. Pensa o seguinte, você tem uma cidade que possui 30 telefones, tudo bem? E você deseja fazer o quê? Ligar uma determinada cidade a outra, né, com conexões telefônicas, ou seja, eu quero ligar de uma determinada cidade para uma outra cidade. O que você faz? Você implanta 30 cabos de uma cidade a outra, ou você usa um único meio que suporte o envio de todas as informações das 30, né, dos 30 telefones para os outros telefones da outra cidade. O que seria mais economicamente viável nesse caso? Ou mesmo logística aqui, né? Você implantar 30 cabos extras para cada um dedicado a cada telefone, ou você implanta um único cabo em que todos os telefones teriam acesso, usariam, né, esse cabo, né? Seria, no caso, usar um único cabo. Como ocorre, por exemplo, na questão de avenidas, grandes avenidas, por exemplo, né? Em que, para simplificar, você tem várias avenidas em que elas caem, né, em um único trecho, em que se compartilham ali, né, em que você pode transitar, né, de um carro de uma faixa para outra, por exemplo, né? Então, a questão do tráfego simultâneo dentro de uma avenida, né, em que você pode bifurcar para outros tipos de rua, seria o caso da multiplexação. No caso, então, os carros estão utilizando uma única avenida, um único canal e conseguem atingir, né, todos os outros trechos ali a partir desse campo aqui, né, a partir dessa avenida compartilhada. Então, resumindo, a multiplexação aqui, ela seria indicada em que casos? Em situações onde o custo de implementar canais separados para cada fonte de dados é muito maior, né, do que seria o custo e a inconveniência de utilizar as funções de multiplexação e demultiplexação. A gente vai abordar na nossa disciplina duas técnicas de multiplexação. Uma em função do tempo, né, utilizando a questão do domínio do tempo, e a outra utilizando o domínio da frequência. No domínio do tempo, a gente vai usar a multiplexação por divisão de tempo, né, que é conhecida como TDM. E por multiplexação de frequência, a gente vai ver aqui, né, a multiplexação por divisão de frequência, que é o FDM. Começando pelo TDM, então, né, que é a divisão por tempo. Utiliza, no caso aqui, né, a alocação de espaços de tempo, né, entre aspas, em que cada canal de comunicação vai ter um espaço, né, um slot, né, um tempo, um pedaço de tempo aqui para usar toda a taxa de transmissão do meio de transmissão. Então, durante um trecho do tempo, todo o canal, toda a capacidade do canal, ele é todinho dedicado para um canal. Então, por exemplo, se eu alocasse uma determinada via por tempo para cada um dos carros, né, eu teria, por exemplo, eu fecharia o sinal da entrada de todas as outras vias e deixaria uma única via com o sinal aberto para que ela tivesse acesso a toda a avenida só para ela. Só depois eu fecharia aquela via e abriria uma outra para que ela tivesse acesso, né, a toda a avenida também só para ela. Então, os carros que estão vindo ali daquele trecho teriam toda a avenida exclusivamente para eles. Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 avenidas, como naquela imagem anterior ali, né, 4 ruas desembocando, né, dentro de uma avenida, se a divisão aqui fosse por tempo, eu fecharia os sinais, né, de 3 e deixaria uma única
com os carros advindos daquela avenida, né, tendo toda aquela avenida somente para eles. Isso é muito usado em telecomunicações, por exemplo, na transmissão de voz, né? Então, o TDM é muito utilizado, por exemplo, na questão de telefonia, né? Eu posso dividir o canal por tempo ali, né? Em que cada fonte de ligação teria todo o canal de telefonia dedicado a ele por um trecho pequeno, né, de transmissão. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um determinado canal aqui, né, em que a frequência está definida como a largura aqui desse nosso retângulo aqui, né, e o tempo seria, né, esse comprimento aqui, né, comprimento do nosso retângulo aqui, né. Cada um dos canais aqui, ó, tá desenhado dentro do nosso TDM aqui. A multiplexação por tempo aqui faria o quê? Dividiria esses pequenos trechos iguais aqui, né, ou dependendo de prioridades e tal, para cada um desses canais. E, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui 6 canais, quando fosse o tempo do canal 1 usar, toda a frequência estaria à disposição dele. Ele usaria, no caso, toda a frequência aqui para transmitir a informação dele. Assim que terminou o tempo dele, mesmo que ele tenha mais informação para transmitir, ele vai ter que aguardar, porque agora o tempo é dedicado ao canal 2. Então, o canal 2 aproveita aquele tempo para transmitir toda a informação dele. Por exemplo, que esteja armazenado em algum buffer, então ele vai mandar tudo agora no momento dele. Tem mais informação para transmitir? Tem. Acabou o tempo? Então aguarda a sua próxima vez, porque agora é a vez do canal 3. O canal 3 transmitiu e sobrou tempo ainda. Bom, se sobrou tempo, a gente deixa esse tempo correr, porque só na próxima virada o canal 4 vai poder usar. Nesse caso, a gente teria, por exemplo, uma multiplexação do formato síncrona, né, em que você teria, né, tempos muito fixos e o mesmo para cada um dos canais. Então, você teria um pouquinho de desperdício, porque, como eu disse, se o canal 3 não tivesse muita informação para preencher todo o tempo de uso do canal, aquele canal ficaria ocioso. Se, por exemplo, o canal 4 não tivesse informação nenhuma para enviar, o canal ia ficar ocioso durante todo o período, no caso da transmissão do tipo síncrona. Já na transmissão assíncrona, não. Eu já consigo fazer o quê? Uma divisão mais otimizada, né? Em que eu coloco a transmissão do canal 1 e eu coloco um cabeçalhozinho dizendo, né, a quantidade de informação que eu vou transmitir. Assim que terminou, o canal 2 pode mandar, né, coloca também um cabeçalho dizendo a quantidade de informação que ele quer transmitir. Nesse formato, a gente não teria mais o desperdício, né? O canal ficaria em uso o tempo inteiro. Normalmente, as estações conectadas aí, né, ao meio físico geram, em média, bem menos bits do que a capacidade do meio de transmitir. Então, funciona muito bem a questão do TDM, né? Então, você pode conseguir armazenando as poucas informações que você precisa transmitir dentro de um bufferzinho, e quando chegou o seu momento, você consegue utilizar aquele canal de forma muito rápida. Transmitiu aquela informação, você não fica, por exemplo, dias alocado ou horas alocadas mandando informação. Você consegue, né, mandar a sua informação de forma muito rápida e logo em seguida o próximo canal vai ter o recurso dedicado para ele, né? Então, isso funciona muito bem por causa dessa natureza, né? As estações conectadas não enviam muita informação o tempo inteiro. O próximo que a gente vai ver, a próxima multiplexação aqui, né, é a FDM, né, o F de frequência aqui, né. Essa técnica, ela vai fazer o quê? Ela é utilizada para transmissão simultânea. Então, você vai ter vários canais de comunicação aqui, utilizando o canal, não mais agora por tempo, mas de forma simultânea. Você vai dividir aqui os feixes de frequência, né, para cada um. Então, olha, eu tenho 6 canais. E agora, todos eles, ó, têm o tempo inteiro do canal para transmitir. Eu posso ir transmitindo no momento que eu quiser, não preciso esperar ninguém. Só que eu vou ter a minha banda limitada, né? Por quê? Porque eu tenho que dividir a minha banda, eu vou ter uma faixa de frequência para mim,
e eu não posso utilizar, né, uma largura muito alta porque eu posso invadir a frequência de outros usuários desse canal, né? A vantagem aqui do FDM é que cada um desses canais aqui pode ser utilizado individualmente como se fosse uma linha separada, né? Então, todos os 6 canais ali estavam utilizando aquilo ali como se fosse uma única, como se todos eles tivessem uma linha dedicada a eles, né? Isso funciona, por exemplo, para telefonia digital, para TV a cabo, para internet ADSL, em que você tem esse tipo de coisa, né? Em que todos os sinais são enviados ao mesmo tempo, porém cada um vai ocupar uma diferente porção da largura de banda ali. A desvantagem é que você dificulta a expansão. Ali, por exemplo, se eu adicionasse mais um canal no 6, eu deixaria o feixe da frequência menor se eu quisesse encaixar, né? Então, observe aqui, ó, que eu tenho a frequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E esse é o máximo, a máxima largura de banda desse canal. Então, adicionar alguém aqui eu tenho uma limitação do número de canais que eu consigo adicionar dentro de uma determinada largura de banda. Senão, por exemplo, eu teria canais muito estreitos em que seria praticamente inviável transmitir, né, uma informação. Então, você tem uma limitação aqui, uma dificuldade de expansão. Como eu disse, um exemplo aqui, né, do nosso cotidiano que utiliza esse tipo de multiplexação por frequência é o modem ADSL, né, em que ele vai dividir a largura de banda disponível de uma linha telefônica, ou seja, você tinha só um canal, que era a linha telefônica. Você passou a dividir esse canal, a linha telefônica, para ela fornecer ao mesmo tempo que telefonia e internet. Então, um único canal seria inviável você implantar 2 linhas diferentes, uma dedicada para o telefone e uma dedicada só para a internet. Então, você divide esse canal de forma a atender, né, os 2 tipos de serviço. Então, se a gente fosse ter uma divisão, por exemplo, seria mais ou menos assim, ó. Se eu tivesse, por exemplo, um canal de 1000 kHz, eu dedicaria aqui, ó, os primeiros, uma parte muito pequena, uma porção muito pequena da minha banda de frequência, aqui, da minha largura do canal aqui, né, para serviço telefônico, né? Então, do 0 ao 20 aqui seria só para transmissão de voz, telefonia mesmo. Uma parte menor aqui seria para o upload, né? Já que é um serviço que a gente faz mais raramente, né? Então, mandar informações do seu computador para a internet não é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Então, pode ser dedicado a uma banda um pouco maior do que a telefonia, mas não precisa ser também a maior de todas, porque o serviço que a gente realmente utiliza é o quê? É o de download, seja carregando uma página da web, seja assistindo um vídeo, seja conversando com o seu colega, recebendo algum dado, acessando algum e-mail, esse tipo de coisa. Todos esses serviços você vai, na maioria das vezes, aqui, acumulando todos eles, a maior parte estatística aqui vai ser dedicada ao download, né? A segunda maior parte que a gente faz é dedicada ao upload, e a terceira, né, menor parte aqui seria justamente telefonia. A gente não fica no telefone mais do que a gente navega no computador, estatisticamente, né, coletando no caso da maioria dos usuários. Então aqui, se a gente fosse comparar, né, tanto FDM quanto TDM, esses 2 tipos de multiplexação, e colocasse um do lado do outro aqui, né, colocando os mesmos eixos de frequência e tempo, a divisão seria justamente essa, né? Eu teria, no caso da FDM, a frequência como a divisão do canal, então seria a orientação do canal, e cada canal teria uma dedicação de tempo ilimitada aqui, eu posso transmitir no horário que eu quiser. Já o TDM, a divisão, na verdade, é por tempo, mas, em contrapartida, você tem toda a frequência do canal dedicada para você. Então, você, num determinado trecho do tempo, você tem a largura de banda total daquele canal
exclusivo para você transmitir as suas informações. Bem, é isso, a gente chega aqui, né, ao final do nosso módulo e ao final da nossa disciplina. Novamente, se você teve alguma dúvida, não deixe de postar no fórum, não leve essas dúvidas para a prova, frequente os chats, poste no fórum, mande e-mail para os professores, estude a nossa apostila, reveja algumas aulas e tire suas dúvidas, tá bem? Então é isso, pessoal.